Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre Oito e Meio, essa obra-prima de Federico Fellini, um filme que já conquista o meu coração na cena de abertura, que tem o seu protagonista Guido, interpretado por Marcello Mastroianni, um diretor de cinema preso em um trânsito, mas um trânsito surreal, bizarro, que tem pessoas nos outros carros que são totalmente estáticas e mórbidas. E Guido se sente cada vez mais asfixiado naquele contexto e a gente sente um incômodo pela ausência de som na sequência, por como que ele trabalha o som e essas imagens perturbadoras. E o Guido ele consegue sair e começa a voar, mas na altura da praia ele é puxado para baixo pelas pessoas que dá a entender que são seus associados, que querem limitar, né? Limitar o artista, o seu sonho, a sua criatividade, como que ele consegue se emancipar da servidão coletiva das massas, digamos assim. Ele é sempre puxado para baixo por causa das obrigações, das necessidades do seu ofício, dos produtores e tudo mais. Eu acho que é uma cena muito bem dirigida, uma daquelas grandes cenas oníricas do cinema, como aquela que a gente vê em Morangos Silvestres, no cinema do Bergman, por exemplo. Esse filme, né, como as pessoas costumam dizer, é possivelmente o filme definitivo sobre fazer filmes. E é contado da perspectiva do diretor. O Guido é um diretor de cinema que está totalmente angustiado, né, que tem muitos vícios, digamos assim, que evade de sua própria responsabilidade, de sua própria vida com as mulheres, com as pessoas com que ele se envolve, com o seu filme, mas o filme, para ele, não tem mais esse sentido todo, né? E ele, ainda assim, tem que responder milhares de perguntas para as pessoas que estão trabalhando com ele, que é o que um diretor de cinema faz, basicamente, né? Falando por experiência própria. E que às vezes é um processo exaustivo. O Guido está fazendo um filme, né, que está em preparação, um filme de ficção científica, de apocalíptico, de que envolve uma grande espaçonave, um set que está sendo construído. E ele está num spa próximo, né, em contato com as pessoas. Ele tem a sua esposa, tem a sua amante, tem um escritor que ele colabora, mas que é um cara totalmente crítico ao seu trabalho. E que fala que, por exemplo, o trabalho dele tem todos os defeitos da vanguarda sem ter os seus méritos, né? O filme não tem um enredo, mas ele é um trânsito entre a vida pessoal, a vida onírica, as memórias de Guido. Ele transita entre todos esses espaços. A gente tem sempre que descobrir em cada cena o que é real e o que é o sonho, digamos assim, né? Não que o sonho seja menos real do que os fatos, né? Mas isso acontece durante o filme inteiro, né? Ele acorda do seu pesadelo já sob pressão, responder perguntas, e aí ele vai conversando com as pessoas, vai tendo memórias, tendo gatilhos das mulheres da sua vida, vai tecendo, né, essa subjetividade de um cineasta totalmente angustiado e desestimulado com o seu filme, pressionado por todos os lados. Talvez na primeira vez que você assista não fique muito claro o que é o sonho, o que é a realidade dos fatos. Mas eu acho que numa segunda vez, olhando com mais atenção, dá para perceber mais ou menos as fronteiras. Uma memória que se destaca bastante é a da infância dele, quando ele e amigos vão ver uma prostituta na praia e depois ele é punido na sua educação católica rígida. Uma cena marcante do lado onírico é a que ele está numa casa com as mulheres da sua vida, né? E é uma confusão, é uma cena claramente subjetiva. Uma personagem que se destaca é a da Cláudia Cardinale, que na cabeça do Guido, antecipando, é como uma musa, como uma pessoa diferente, mas que na realidade, quando ele a conhece, é como todas as outras, né? Que decepcionam ele e ele decepciona. E ele tem sempre essa relação, não só com as pessoas, mas com a própria realidade, né? Uma relação de decepcionar o ambiente ao seu redor e ser decepcionado por ele. Assim como o seu próprio filme, né? Ele começou o filme, mas agora não está mais conseguindo ter essa conexão com a obra, né? Não está conseguindo ver essa honestidade que ele queria passar. Algo muito interessante sobre o cinema do Fellini é que ele não gravava o som direto. Então o som era dublado, as falas eram gravadas depois. Às vezes você consegue perceber com o movimento da boca como nem sempre é perfeito,
mais a sincronia, né? Mas isso não importa, porque é a Fellini, sabe? Todos os outros aspectos ali da mise-en-scène, da direção, estão impecáveis. E a qualidade técnica do filme também é boa, no geral. Conta-se que Fellini gravava com músicas tocando no set. Por isso que talvez tenha essa atmosfera mais solta, mais divertida, que transparece na imagem. A gente vê coisas muito interessantes, né? Os personagens, eles estão sempre muito soltos, né? Num clima bem circense, né? Que é uma influência muito grande no Fellini, uma obsessão dele da infância, né? Uma admiração pelo circo. Então a própria câmera parece às vezes que não tem movimentos muito definidos, que ela meio que dança. Ele começa num plano aberto no master, que entra alguém e vira um close. Ele faz isso em diversos momentos. Tem sempre muita coisa acontecendo e a câmera sabe dançar com o blocking, com a movimentação das pessoas, com todo o contexto que ele cria, que é muito sofisticado. E você não se sente assistindo algo que foi dirigido, algo que foi programado. Você realmente embarca num sonho, em algo que é uma outra realidade completa e complexa, se apresentando para você, onde você espelha sua própria subjetividade também, né? É um filme que todo mundo que trabalha com cinema vai se identificar em alguma medida. O final do filme é bastante simbólico, pode-se interpretar que Guido, quando ele abaixa diante da pressão do produtor, dos repórteres, de todo mundo ali nas perguntas sobre o filme, ele vai para baixo da mesa, pega uma arma e depois a gente ouve um tiro, né? E aí corta para... não tem mais muitas pessoas, tem só as pessoas que ele chamou para fazerem a cena, o pessoal que está construindo o set, e aí ele começa a organizar todo mundo e faz-se uma grande roda e tem uma espécie de comunhão com as pessoas do seu trabalho, da sua vida ali, né, como uma espécie de paraíso, né? Guido teria se matado e agora teria encontrado uma espécie de redenção simbólica, né, da sua vida, do que ele fez, né? Ou a gente pode seguir a chave oferecida pelo próprio Fellini, segundo a qual Guido deu um tiro no seu ego. Então ele parou de se preocupar com tudo aquilo que ele queria como diretor, as soluções para a sua vida, a sua mensagem, e então passou a focar na própria experiência do cinema como algo de comunhão, de diversão, de proporcionar uma boa experiência para o público. Antes o cinema para o Guido era uma espécie de escape da realidade, e agora ele não vê mais dessa forma, porque essa abordagem estava acabando com ele. Ele precisava se livrar desse peso todo. E aí ele encontra o amor por meio do cinema. Ele encontra a conexão verdadeira com o mundo e com as outras pessoas. E assim todo mundo está em sintonia, participando de algo que é maior do que eles para oferecer uma boa experiência, algo significativo para outros seres humanos, né? Como um propósito maior do cinema, mais do que filosófico, mais do que estético, no sentido vanguardista, é proporcionar propósito para as outras pessoas. Comente aqui embaixo suas próprias interpretações, comentários em geral sobre esse filme ou outros do Fellini. Um cineasta que foi muito influenciado pelo Fellini, como vários outros, né, de David Lynch até Woody Allen, hoje em dia é o Paulo Sorrentino, né, que tem uma certa herança desse tipo de cinema em A Grande Beleza, outros filmes que ele fez, e eu tenho uma análise aqui da Grande Beleza no canal. Eu recomendo que você assista e depois confira a análise também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.